Oi pessoal, eu sou Diana Doc, sou nutricionista, sou professora na Universidade Federal do Mato Grosso, na área de nutrição clínica, sou doutora pela USP em Ciências da Saúde e hoje eu vou falar um pouco para vocês no programa da Braskem 360. Nosso tema de hoje, que é muito importante, muito atual, é sobre síndrome da realimentação. Muitos dos nossos pacientes internam já com um grande risco de desenvolver a síndrome de realimentação, que hoje, segundo os últimos artigos e trabalhos publicados, também é chamada da síndrome da hipofosfatemia, porque o fósforo realmente é um marcador da síndrome da realimentação. E um trabalho recente nosso, que ainda vai ser publicado, que nós estudamos aproximadamente 600 e poucos pacientes críticos, que o nosso objetivo inicial era avaliar se esses pacientes internavam com hipofosfatemia. E nós vimos que cerca de 25% dos doentes críticos, independente do sexo, tipo de tratamento, clínico ou cirúrgico, esses pacientes já internam com hipofosfatemia, e muitos desses pacientes já em risco de desenvolver síndrome de realimentação. Uma coisa muito interessante desse estudo também, que nós vimos, que esses pacientes, quando a segunda dosagem de fósforo era avaliado, isso na primeira semana, essa hipofosfatemia aumentava para quase 35% em alguns pacientes. Então, uma das coisas importantes nos nossos pacientes é dosar não só os eletrólitos como cálcio, magnésio, potássio, que são bem pedidos na rotina, mas também iniciar a avaliação dos níveis séricos de fósforo. Outra coisa importante dentro da síndrome de realimentação e que muitas pessoas equivocadamente pensam é que essa síndrome ela só vai ocorrer naqueles pacientes extremamente desnutridos. E na verdade essa síndrome ela ocorre também naqueles doentes que estão poucos dias, por exemplo, sem se alimentar ou se alimentam de forma inadequada, como por exemplo os doentes que estão 5, 4 dias com uma nutrição deficiente ou em jejum. E essas últimas recomendações também mostram que existe uma categorização, ou seja, uma classificação do risco dessa síndrome, que ela vai desde menor, então esses pacientes que internam com risco menor de síndrome são aqueles que estão poucos dias em jejum, como por exemplo 3, 4 dias, aqueles pacientes que não têm um IMC muito baixo, como tem um IMC de 18, ou são pacientes que perderam 3, 5% do peso, e vai até um risco muito alto, que chega aqueles doentes que já perderam 20% do peso corporal, ou que já têm um IMC de 14, e também aqueles pacientes que já estão muitos dias em jejum. E que para esses pacientes mais graves, uma coisa muito importante do ponto de vista de início da terapia nutricional é que essa terapia ela tem que ser iniciada com cautela. Isso em todos os pacientes, não só os pacientes mais graves, como aqueles de UTI, mas também os nossos pacientes cirúrgicos. Um exemplo muito comum e que muitas vezes não é tratado adequadamente são aqueles pacientes de desnutrição crônica, como por exemplo os pacientes cirúrgicos de câncer, que já vem com uma história de baixa ingestão, às vezes uma ingestão muito baixa, chega até menor que 50%, com uma grande perda de peso. E para esses pacientes mais graves do ponto de vista de condição nutricional, algumas recomendações, como a recomendação da NICE, que é o Instituto de Excelência na área de cuidados clínicos do paciente, recomenda que para esses pacientes um bom início da terapia em relação à caloria chega de 5 a 10 calorias por quilo. E esses pacientes é imprescindível a monitorização da concentração de fósforo, de potássio, de magnésio, com reposição junto com a evolução da dieta. E também um controle da glicemia, porque esses pacientes tendem a fazer hiperglicemia. Então é muito importante, no início da terapia nutricional, diagnosticar ou triar aqueles pacientes em risco de síndrome de realimentação, para que você não incorra para esses pacientes de fazer uma hiperalimentação e para aqueles que não têm risco fazer uma hipoalimentação. Então fica a dica, pessoal, mais uma coisa importante, tomar cuidado e lembrar sempre que a síndrome de realimentação ela pode ocorrer, e isso pode ocorrer em até 25 a 30% dos nossos pacientes. Obrigada.